Graça e paz da parte de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E neste momento, onde queremos meditar sobre o texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 1, versículos 5 a 10, depois 19 e 25, aonde o autor nos fala que Jesus é o último sacrifício, é o sacrifício da nova aliança. Lá está escrito assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente lhes oferecem. Eis, estou aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Remove o primeiro, estabelece o segundo. Nossa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, passamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Pode sentar-se. Esse texto nos diz que a lei era apenas uma sombra que sinalizava algo que deveria vir. Que a lei não era algo permanente. Esse texto nos diz que Jesus veio para cumprir e remover a lei, fazendo uma nova aliança através da dádiva, da oferta do seu corpo, que aconteceu na cruz. Esse texto nos diz que nós devemos ter intrepidez, isso é, coragem para entrar no santo lugar, no santo dos santos. E esse texto nos diz para não deixarmos de nos congregar, como é costume de muitas pessoas, porque o dia em que teremos que prestar contas a Deus da nossa vida está chegando. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esse texto de Hebreus, ele é um texto muito rico. Aliás, o livro todo de Hebreus, ele trata da história dos hebreus, da história do povo de Israel, desde o início da aliança, quando Deus chama Abraão e faz com ele uma aliança, mas muito antes, desde a época em que Adão e Eva caem em pecado. E então narra toda a história do povo de Israel até chegar em Cristo. E o autor de Hebreus mostra que tudo se conclui, tudo termina em Cristo, e então inicia-se uma nova aliança, que é a aliança na qual nós, eu, cada um de vocês, estamos inseridos na aliança na qual nós vivemos. Para entendermos bem essa questão de sacrifício e aliança, convém explicar um pouquinho como isso funcionava. Deus criou um mundo perfeito. Nós caímos em pecado, nos desviamos de Deus, nós somos expulsos do paraíso através de Adão e Eva. Tiveram vergonha, mentiram, acusaram-se mutuamente e colheram o castigo. E o primeiro grande crime oriundo do pecado que leva efetivamente à morte, pois no momento do pecado surge a possibilidade da morte, rumamos para a morte, fomos expulsos do paraíso, expulsos da presença do Deus da vida. O primeiro crime, o primeiro assassinato acontece entre os dois filhos de Adão. Quando Caim mata Abel, Deus procura Caim e diz: o sangue do teu irmão está clamando, a terra está clamando porque você derramou o sangue e acabou com a vida. E a partir daí a Bíblia sempre fala que quando é derramado o sangue se vai à vida. E essa é a grande diferença do ser humano e dos animais. Os animais também têm vida. Também são seres que pensam. Também têm um raciocínio. Entretanto, os animais foram criados da seguinte maneira: Deus disse, haja, e apareceram. O ser humano foi diferente. Deus faz um boneco de barro e ele sopra do seu espírito.
E é esse Espírito que volta a Deus. E é desse Espírito que é eterno que nós temos que prestar contas, pois é esse Espírito, essa alma vivente, que Deus criou a sua imagem e semelhança, que um dia vai voltar diante da presença dele para viver eternamente, novamente, num novo céu, numa nova terra, onde não haverá mais pecado, onde seremos perfeitos como ele é, ou seremos para sempre banidos da sua presença, para vivermos na condenação eterna no inferno. Essa é a opção de escolha de todos os seres humanos de todos os tempos. Mas todos somos pecadores. Todos deveríamos ir para o inferno. O nosso sangue deveria ser derramado e a nossa alma deveria ir para o inferno. Mas Deus, movido unicamente pelo seu perdão, nos dá uma nova oportunidade. Diz que vai mandar alguém que oferecerá a sua vida em sacrifício por nós. E todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para a vida de Jesus. Havia vários sacrifícios. Havia os sacrifícios das ofertas, pelas colheitas, pelas primícias, pelas dádivas, pelas grandes festas, mas havia umas ofertas pelo pecado, que era o resgate do nosso pecado, e que os sacerdotes deveriam oferecer todos os dias, um cordeiro pela manhã e um cordeiro pela tarde. Em Êxodo 29, 38 e 39 está escrito assim: isto é o que oferecerás sobre o altar, 2 cordeiros de um ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro no pôr do sol. Esses sacrifícios tinham que ser feitos pelos pecados do povo todos os dias. O sangue do cordeiro era derramado, simbolizando que eu, como pecador, não precisava derramar o meu, porque eu acreditava, eu confiava que um dia viria um cordeiro de Deus, enviado pelo Pai, que derramaria o seu sangue definitivamente por mim. E lá em Jeremias capítulo 31 está escrito assim: eis que vem aí dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa aliança de todos estes cordeiros que eram sacrificados diariamente, ano após ano, chegaria ao seu fim. E havia um sacrifício especial que era feito uma vez por ano, aonde no templo, que havia uma cortina espessa, grossa, só o sumo sacerdote entrava do outro lado. Era chamado de santo lugar, santíssimo dos santos. E ali ele oferecia o cordeiro uma vez por ano, aspergindo aquele sangue do cordeiro no propiciatório, onde estava a arca da aliança com os 10 mandamentos, que simbolizava a presença de Deus. O sangue espirrado daquele cordeiro dizia: Deus, estamos esperando a tua oferta, o teu cordeiro. Era feito uma vez por ano, só o sumo sacerdote entrava ali. Em Hebreus 9, 12 a 15 diz: quando porém veio Cristo, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, de cordeiros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Cortando o seu sangue de bodes, de touros, cinza, de novilhas aspergidas sobre os contaminados, o santificado, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem pecado a Deus, sem mácula, puro, ficando a nossa consciência de obras mortas limpa, para servir ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Agora o autor de Hebreus diz: Jesus, ele entrou no Santo dos Santos. Mas Jesus não foi do outro lado da cortina. Como é que ele fez isso? Da sua morte. No momento em que Jesus morre, lá na cruz do Calvário, grita: está consumado, aquela cortina que separava o Santíssimo Lugar se rasga,
de cima a baixo, é Deus rasgando e dizendo: agora vocês podem ver, porque o meu filho já morreu e ele vai entrar no santíssimo lugar, que é o céu, uma vez por todas, e vai aguardar vocês lá. Vocês que sempre de novo vão estar na minha presença, no meu altar. É por isso que em Hebreus 9:28 diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecados, para aqueles que aguardam a salvação. Jesus está no céu, nos aguardando para o dia da nossa chamada. Pode ser hoje, pode ser daqui a 10 anos, ou pode ser só no dia do juízo final, no fim do mundo, mas um dia estaremos na frente dele, e então ele nos aguardará para dar o veredito final: ouvinte, benditos de meu Pai, para morar comigo no reino eterno, ou apartai-vos de mim, malditos, para o reino do diabo e seus anjos. Cremos, confiamos, aceitamos essa oferta de Cristo como sendo válida, permanente, pelos pecados de cada um de nós. Em Hebreus 7:25-27 está escrito assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha que um sumo sacerdote como ele, santo, inculpado, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Olha o que o autor de Hebreus diz: ele, sem pecado, sem mácula, se ofereceu uma vez por todas, não precisando mais agora diariamente serem feitos aqueles sacrifícios que os outros sacerdotes faziam. E agora, diz o autor de Hebreus, ele está no céu intercedendo por nós. E é aquela cena maravilhosa onde o Pai está no trono da glória. De um lado está o diabo, que é chamado de acusador pelo autor de Apocalipse, dizendo: Gilberto tem pecado, Gilberto precisa ir para o inferno porque o pecado condena à morte. Então Jesus, como advogado, diz: ele tem pecado, deveria ir para a morte. Só que ele confia que o sangue que eu derramei na cruz lavou e limpou ele de todos os pecados. Portanto, a minha morte foi a morte dele, e ele está absolto, ele está completamente perdoado. Por isso João diz: como é maravilhoso termos diante do Pai um advogado que nos defende. E essa é a diferença do cristão e do cristão. Todos vivemos no mesmo mundo, estamos sujeitos às mesmas tentações, cometemos às vezes alguns pecados idênticos. O acusador está lá acusando todos. Só o cristão tem quem o defenda. O não cristão não tem. E pesa contra ele a acusação, e por causa dessa acusação, Deus precisa dizer: realmente é pecador, e não tem quem pague por ele, porque não confiou no meu filho. Por isso, vai para o inferno. Como saber que Jesus era este cordeiro esperado durante tanto tempo? João Batista diz, e isso lemos em João 29, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todas aquelas ofertas, todas aquelas promessas da vida do cordeiro agora se concretizam na vida de Jesus. E é por isso que Jesus tem autoridade de reunir os discípulos na quinta-feira santa, e então na última ceia ele diz aquelas palavras que estão nos evangelhos, que estão registradas em Mateus 26, 28, Marcos 14, 24 e Lucas 22, 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado
favor de nós. A partir dali, Jesus estabelece a nova aliança. A antiga aliança deixa de existir, porque ele sabe que no outro dia ele estará pregado na cruz. E quem crê em Jesus é quem se apropria, quem faz parte dessa aliança. E agora fazem sentido todos aqueles versículos que lemos no início, lá em Hebreus 10, 1, 9, 10, 19, quando diz assim: a antiga aliança eram só sombras do que haveria de vir. Jesus removeu a antiga para iniciar a nova, uma oferta do seu corpo na cruz. Agora, não precisamos mais ter medo para entrar no Santo dos Santos, mas fazemos isso com coragem, porque ali, no altar do Senhor, que recebemos o perdão dos pecados. Quando comemos o pão, recebemos o corpo de Cristo que nos limpa. Quando bebemos o vinho, recebemos juntamente o sangue de Jesus que nos lava e saímos purificados. E o versículo final, versículo 25, diz: não deixemos de nos congregar. Queridos irmãos e irmãs, quantas pessoas, conhecendo toda essa história maravilhosa, todos esses milênios de sacrifícios da antiga aliança, e agora a vinda de Jesus se estabelecendo a nova aliança, tendo a oportunidade de estarem sempre de novo na casa de Deus, renovando a sua aliança na Santa Ceia. Quantas pessoas estão em casa, deixando de vir, fazendo exatamente o que o autor de Hebreus diz: não deixe de nos congregar, não perca a oportunidade, não joguem fora, não desprezem tudo aquilo que Jesus fez por vocês, dando a sua vida em sacrifício. O dia se aproxima, o dia da prestação de contas. Quantas pessoas estão em, ou simplesmente sem desculpa nenhuma, desprezando esse momento tão importante de estarmos reunidos como família de Deus diante do altar do Senhor, renovando sempre de novo essa aliança. Quem crê tem o que a aliança oferece: perdão dos pecados, fortalecimento da fé e do bem. Muitas pessoas perguntam: será que Judas Iscariotes trocou a Santa Ceia? No texto que eu acabei de ler de Lucas 22, 20, onde Jesus diz que é o sangue da nova aliança, logo no versículo 21 diz assim: mas o traidor está à mesa. O que significa isso? Que quando Jesus deu o vinho, Judas ainda estava ali também participou. Não creu, porque logo depois vendeu Jesus. Como diz a Bíblia, ele foi para o seu próprio lugar. Aquela pessoa que traz Jesus, aquela pessoa que vende Jesus, ou seja, que não leva a sério o seu sacrifício na cruz, aquela pessoa que deixa de se congregar, ela vai para o seu próprio lugar. E qual é o lugar afastado de Deus? É o inferno. Muitas pessoas dizem: eu não preciso ser cristão na igreja. O pastor foi visitar um membro que disse isso. Uma daquelas casas antigas, casa de pau a pique, onde tinha um monte de carvão, um monte de madeira, pegando fogo para esquentar. Ele disse: pastor, eu sei que faz tempo que eu não vou na igreja, mas eu faço minhas orações em casa, eu faço minha leitura da Bíblia em casa, não preciso ir na igreja para ser cristão. E o pastor, pacientemente, com um pedacinho de madeira, tirou um daqueles pedaços de carvão que estava no meio do fogo, quente, vermelho, com bastante fogo aquecendo, separou para o lado e deixou ali do lado e ficou olhando. E aquele pedaço de madeira, de carvão que estava vermelho, com muito calor, começou a perder o brilho, o fogo foi se apagando e esfriou, virando cinza, assim, enquanto que o resto continuava lá quente. E então ele olhou para o membro e disse: aprendeu? É assim. Se
Se você deixar de congregar, pouco a pouco, o Espírito Santo vai apagando em você. E você, com o vento, com o frio, ou seja, com as tentações do mundo, não julgará mais importante estar junto na comunhão, na igreja, que é o corpo de Cristo. E não fará mais parte dela. E a fé vai se apagar. Sem fé, você não é mais uma brasa viva. Você é simplesmente cinza. Queridos irmãos e irmãs, eu não posso perdoar o pecado de vocês não podem perdoar o meu, porque ambos somos pecadores. É como se duas crianças estivessem brincando no meio da lama, e uma sujasse o rosto e a outra dissesse: deixa que eu te limpo com a mão toda suja. O único que pôde fazer isso foi Jesus. Como dizem os textos que lemos, ele é o único sem mácula, sem pecado. Por isso que é o Cordeiro de Deus. Ele veio da eternidade especificamente para cumprir essa missão. O cumprimento de leis não servem para nos purificar, não nos salvam. Diz o apóstolo Paulo que eles serviam apenas como aio. O que é o aio? O aio é aquele que conduz. O aio também é um educador e o aio também é um escudo protetor. Ou seja, a lei nos conduzia a Cristo, a lei nos educa o que é certo e o que é errado, e a lei nos protege do pecado porque mostra o que é a vontade de Deus. É por isso que observamos os 10 mandamentos, não para a salvação, mas para saber o que é certo e o que é errado, porque apontam para Cristo que cumpriu a lei por nós e porque nos protege do pecado. Eram sombras, uma imagem distorcida da realidade, é uma sombra. Agora Cristo é. Ele é a realidade. Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. E Ele é o único que está sempre ao nosso lado. E é o único que pode nos ajudar em todos os momentos, porque Ele desceu do céu e não se atirou na cruz. Poderia ter feito, mas resolveu nascer como um bebezinho em Belém, ter todo o desenvolvimento de uma criança, sofrer tudo aquilo que nós sofremos, todas as tentações. Além disso, ser traído, caluniado, levar cuspida, chicotada, murro, tudo isso. E ser pregado na cruz para poder dizer, quando eu e você estamos sofrendo angústia, decepções, traições, dores profundas, olhar para cada um e dizer: eu sei o que você está passando. E Ele sabe mesmo. Não é como a gente que diz para consolar alguém: eu sei o que está passando, e às vezes a gente não sabe. Ele sabe, porque Ele passou por tudo, e de forma muitas vezes pior. Ele quer nos abraçar, Ele quer nos acolher, e Ele quer dizer a cada um de nós: faça parte da minha mesa. Venha ao altar sem medo, porque agora a cortina foi aberta. Eu estou no céu aguardando você. Receba todos os dias, através do uso da palavra, mais força da tua fé, mais conhecimento da verdade para falar e testemunhar. E venha na Santa Ceia, porque é aqui que está o grande sinal da nova aliança. Junto com o pão, receba o corpo dele. Junto com o vinho, receba o meu sangue, purifica de todos os pecados. Não deixemos de nos congregar como tantos fazem. O diabo não dorme. Por isso Jesus diz: vigiai e orai, para não cairdes nas tentações. Natal é época de despertar. Natal é época de acordar novamente para a fé. Natal é época de eu e você fazermos como os anjos, como os pastores, como os magos, como todos aqueles que serviram, com alegria, apontarmos para Jesus. Ou seja, se a gente conhece algum carvão que está fora do fogo, desenvolver de volta, nos dá uma ajudazinha para que ele volte a se aquecer, faça parte novamente do corpo de Cristo, antes que se apague totalmente, porque o dia se aproxima. Deus conta comigo e contigo para levarmos o Evangelho da salvação para que outras pessoas
também façam parte dessa aliança maravilhosa que Jesus veio fazer através da sua morte na cruz. Natal é hora de renovar os focos nessa aliança de fidelidade, de compromisso, de gratidão, de testemunho. Que assim seja com todos nós. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes firmes na aliança em Jesus. Com Jesus. Amém.